Em um dia especial, apenas um mês antes do 15º aniversário de Salvador, Pedro recebeu uma ligação inquietante. O juiz Roberto Oliveira estava do outro lado da linha, anunciando uma notícia que abalaria a vida de Pedro e Salvador. A notícia era impactante. Senhor Pedro, sou o juiz Roberto Oliveira, e lamento informar que existe um mandado de prisão preventiva em seu nome, emitido pelo Juizado de Infância e Juventude, sob acusação de sequestro e falsificação de documentos relacionados ao menor identificado como Salvador Augusto Oliveira. Sugiro que compareça amanhã às 9 da manhã, acompanhado do menor e de seu advogado, para esclarecer a situação, do contrário terei que dar prosseguimento na ordem de prisão preventiva. Pedro estava chocado, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Ele inicialmente pensou que era algum tipo de erro terrível, mas à medida que a conversa avançava, ele percebia a gravidade da situação. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Um agricultor, um homem simples da zona rural, teve um encontro inusitado que mudaria o curso de sua vida para sempre. Certa vez, ao explorar uma casa antiga e abandonada nas proximidades de seu terreno, ele se deparou com uma descoberta surpreendente. Anos se passaram desde aquele momento, e a vida do agricultor estava prestes a dar uma reviravolta inesperada. Senhor Gilberto, o nome do corajoso homem, deparou-se com uma situação intrigante e desafiadora. Parou abruptamente para ouvir atentamente, seus sentidos aguçados buscando identificar a origem do choro que o havia atormentado desde o momento em que cruzou o limiar daquela casa esquecida pelo tempo. Em um primeiro instante, acreditou que eram maus espíritos, assombrações que tentavam amedrontá-lo. Contudo, ao perceber que os lamentos persistiam, uma nova suspeita começou a se formar em sua mente inquisitiva. Uma sensação de inquietação o dominou quando começou a considerar a possibilidade de que sua própria mente estivesse tramando uma alucinação para puni-lo de alguma maneira obscura. No entanto, à medida que o tempo passava e os choros persistiam, Sr. Gilberto reconheceu que estava lidando com algo muito mais tangível e real. Era o choro sincero de uma criança, um bebê indefeso em busca de ajuda e conforto. A casa que explorava estava repleta de vestígios do abandono e do esquecimento. Uma fina camada de poeira cobria tudo, e os quartos se apresentavam vazios e silenciosos, como se guardassem segredos antigos. Enquanto prosseguia em sua investigação, Pedro se questionava quem poderia ter deixado uma criança tão vulnerável naquele local desolado. Talvez fossem mendigos, famílias desfavorecidas que encontraram na velha casa um abrigo precário, pois a localização distante da cidade os forçava a tomar essa medida extrema. Um sentimento de compaixão invadiu o Sr. Gilberto enquanto considerava essa possibilidade. Ele lamentou a dura realidade que levava pessoas a invadir propriedades alheias em busca de abrigo e sobrevivência. A humanidade estava, mais uma vez, enfrentando as duras consequências da desigualdade e da escassez. Após explorar os cômodos abandonados, Pedro finalmente alcançou a pequena sala do quintal. Ali, no centro do piso empoeirado, encontrou o coração da situação. Um bebê de aproximadamente 6 meses, envolto em mantas e chorando desesperadamente. O choro da criança ecoava naquele espaço vazio, e Sr. Gilberto imediatamente pegou o bebê nos braços, preocupado e determinado a acalmá-lo. Enquanto segurava o bebê, Pedro procurava ansiosamente pela presença de uma mãe ou de alguém responsável pela criança. Contudo, para seu espanto e consternação, não havia ninguém por perto. O bebê estava completamente sozinho, entregue à própria sorte em uma casa abandonada. A crueldade dessa situação lhe parecia inacreditável. Quem poderia abandonar seu próprio filho em um lugar tão desolado e perigoso? O bebê continuava chorando, com o rosto vermelho e a voz rouca, indicando que o tormento já durava algum tempo. Pedro não tinha como saber por quanto tempo o bebê estava chorando ou se estava ferido. Sua única certeza era de que precisava agir com urgência. Decidiu que a melhor ação seria levar o bebê até o posto de saúde da cidade mais próxima. Com cuidado, colocou o bebê em seu carro e dirigiu até o povoado, estacionando o veículo de maneira um tanto desajeitada na entrada da cidade. Ao descer do carro com o bebê nos braços, este agora choramingava em busca de conforto. Pedro estava ansioso, com o coração acelerado, enquanto se apressava em direção ao posto de saúde, sua mente fervilhando com preocupações e incertezas. Ele rezava fervorosamente para que a unidade básica de saúde estivesse aberta e que pudessem ajudar o bebê. Seu alívio foi palpável quando chegou ao local e constatou que estava aberto.
Ainda segurando o bebê, ele se posicionou na fila atrás de um casal de idosos, cujas expressões denotavam surpresa e curiosidade ao verem um homem com um bebê nos braços. Os idosos logo perceberam a seriedade da situação, e em um gesto de compreensão, cederam o lugar a Sr. Gilberto para que ele entrasse no consultório médico. Ali, o velho médico que o atendeu não demonstrou espanto ao ver o bebê nas mãos de um homem maduro como Pedro. Com serenidade, o médico indicou que ele se sentasse enquanto realizava uma avaliação inicial do bebê. Ao constatar que não havia risco iminente para a saúde da criança, o médico devolveu o bebê a Sr. Gilberto. Agindo como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, ele forneceu orientações importantes. O bebê está bem, possivelmente apenas um pouco desidratado. Na farmácia ao lado, compre 2 mamadeiras e dê uma delas com água para hidratá-lo. Aqui, vou anotar o nome da fórmula que você deve usar. Ele já está grande o suficiente para começar a receber comida sólida. Sr. Gilberto enfrentava um dilema, consciente de que precisava ser sensível, mas ao mesmo tempo determinado. Ele estava no consultório médico, um lugar onde a empatia e a compreensão eram essenciais. O médico, no entanto, parecia assumir que Sr. Gilberto era o pai ou avô daquele bebê que ele segurava nos braços, quando na verdade, a situação era muito mais complexa do que isso. Com calma e polidez, Sr. Gilberto interrompeu a explicação do médico, tentando esclarecer a realidade dos fatos. O bebê que ele estava segurando não era seu filho, e sim um pequeno que ele havia encontrado abandonado na sua própria casa. As circunstâncias eram intrigantes, e a única testemunha daquela descoberta angustiante era o choro incessante da criança. O velho médico, após olhar seriamente para Sr. Gilberto, suavizou sua expressão e deixou transparecer um profundo pesar. Ele compartilhou sua opinião, questionando se havia mais do que se via na superfície da história. O bebê havia sido encontrado muito próximo à casa de Sr. Gilberto, uma situação que suscitava inúmeras interrogações. O médico ponderou sobre a possibilidade de que os pais da criança o tivessem deixado ali de propósito, talvez com a esperança de que alguém o encontrasse e cuidasse dele, um gesto cheio de nuances e dilemas. Sr. Gilberto, por sua vez, estava perplexo diante de tudo aquilo. Seu olhar se fixou no bebê, que dormia tranquilo em seus braços, um ser tão vulnerável e inocente. Ele não conseguia articular uma resposta adequada diante de tamanho enigma. O médico, em um tom de voz tranquilo e experiente, compartilhou sua visão da realidade. Ele mencionou as complexidades do mundo atual, em que a juventude muitas vezes não busca soluções reais para seus problemas, preferindo escondê-los ou eliminá-los de maneira evasiva. Além disso, ele expressou a preocupação de que Sr. Gilberto, apesar de seu desejo sincero de ajudar, talvez não estivesse na melhor posição para assumir uma responsabilidade tão significativa. Em meio a essa conversa, Sr. Gilberto olhou novamente para o bebê adormecido em seus braços. Um suspiro escapou de seus lábios enquanto ele aceitava as orientações do médico, determinado a cuidar do pequeno por um tempo, ao mesmo tempo em que continuaria sua busca pela mãe da criança. A esperança de que ela pudesse se arrepender de suas ações e desejar recuperar seu filho permanecia viva. Com um sorriso e um aperto de mão, o médico despediu-se, assegurando a Sr. Gilberto que ele poderia contar com sua ajuda em qualquer momento relacionado ao bebê. Determinado, Sr. Gilberto partiu rumo à farmácia, adquirindo todos os suprimentos necessários para garantir o bem-estar do bebê. Em seguida, ele visitou várias lojas em busca dos artigos para bebê mais acessíveis, conseguindo encontrar praticamente tudo o que o bebê necessitava a preços bastante razoáveis. Sr. Gilberto tinha a sensação de que todos os vendedores naquele lugar estavam dispostos a ajudá-lo, mas quando ele perguntava se alguém sabia quem poderia ser a mãe do bebê, as respostas eram sempre negativas. Era como se uma cortina de silêncio pairasse sobre o pequeno povoado, onde as ruas eram conhecidas por todos, e as lojas permaneciam as mesmas ao longo dos anos. Eram apenas algumas, mas carregavam consigo a história de gerações. Os artigos à venda pareciam ter resistido ao teste do tempo, cada um contando sua própria história de uso e preservação. Para Sr. Gilberto, aquele cenário começou a parecer suspeito, e uma crescente inquietude o invadiu. Ele sentia que havia algo mais naquele enigma que não estava sendo revelado, deixando-o nervoso com a situação em que se encontrava. As conversas com os vendedores eram breves, mas seus olhares e gestos sussurravam segredos não ditos, deixando-o inquieto. Determinado a entender o que estava acontecendo, ele tentou afastar esses pensamentos incômodos. Fez a si mesmo uma promessa solene. Quando encontrasse a mãe do bebê, daria a ela todos aqueles itens que havia comprado dos lojistas.
Isso garantiria que ela não tivesse desculpas para não cuidar da criança. Sr. Gilberto estava determinado a fazer o que fosse necessário para esclarecer o mistério e assegurar o bem-estar do pequeno. Ao chegar em casa, depois de um dia tumultuado, ele percebeu que havia esquecido completamente de sua própria mudança. Ficou parado no meio da sala, suspirou profundamente e decidiu que lidaria com isso no dia seguinte. A prioridade naquele momento era o bebê, cuja chegada havia trazido uma reviravolta inesperada em sua vida. Naquela noite, Sr. Gilberto percebeu que o bebê não estava mais chorando quando o segurava ou o alimentava. A criança estava começando a se acostumar com a presença dele e a sensação de segurança que proporcionava. Entretanto, ainda faltava algo essencial. Um nome. O bebê precisava de uma identidade. Sentado em frente ao pequeno ser que estava em seu cadeirão, enquanto saboreava uma papinha de frutas, Sr. Gilberto tentou vários nomes. Cada nome parecia inadequado, como uma peça que não se encaixa perfeitamente em um quebra-cabeça. Ele estava em busca de algo que capturasse a essência da criança, algo que a ligasse ao destino que parecia tê-los unido naquela estranha jornada. Finalmente, ele disse um nome que não tinha a intenção de usar. Salvador. O bebê, como se entendesse o peso do nome, virou a cabeça e olhou para Sr. Gilberto com os olhos arregalados, como se reconhecesse a conexão. Sr. Gilberto, agora surpreso e comovido, fechou os olhos por um momento e levou as mãos à cabeça, como se estivesse ponderando sobre o destino que os unia. O homem terminou de alimentar o bebê com carinho, depois o limpou e o preparou para dormir no ninho para bebê barato que havia comprado. A criança adormeceu rapidamente, envolvida pela tranquilidade daquele ambiente novo. Sr. Gilberto observou o sono do bebê com ternura, e na quietude da noite, teve tempo para refletir sobre o que o havia levado até aquele pequeno povoado e como sua vida havia mudado tão drasticamente. Se lembrando de seu passado, ele havia sido agricultor a vida toda, seguindo os passos de seu pai e aprendendo a amar a terra, os animais e todas as nuances dessa nobre profissão. Conforme os anos passaram, ele se tornou um bom negociante com suas colheitas, garantindo uma vida estável para ele e sua família. Aos 25 anos, ele decidiu formalizar seu relacionamento com Carla, sua namorada de longa data, e eles se casaram com grande alegria. Não demorou muito para que anunciassem, com grande emoção, que estavam esperando o primeiro filho. A chegada do bebê foi recebida com entusiasmo e expectativa, mas também com ansiedade devido a um parto difícil. Carla enfrentou uma batalha intensa durante as longas 10 horas de trabalho de parto, enquanto o Sr. Gilberto orava incansavelmente por ela e pela criança que estava por vir. Finalmente, o bebê nasceu, e eles decidiram chamá-lo de Salvador. O nome foi escolhido em comemoração à superação de Carla e como uma expressão de gratidão por sua saúde. Sr. Gilberto lembrava-se vividamente das horas de angústia e das preces que haviam preenchido aquela sala de parto. Com o passar dos anos, Pedro compartilhou com seu filho a paixão pela agricultura, seguindo os passos de seu próprio pai. O menino, obediente e trabalhador como um jovem humilde e honesto, absorvia os ensinamentos com diligência. O negócio da família prosperava, com Pedro cuidando de suas vastas terras com cuidado e maestria, frequentemente acompanhado por seu filho. Em um determinado momento, a família planejou uma temporada em outro estado do país, onde consideravam adquirir mais terras para expandir seus empreendimentos. O plano era que Pedro viajasse antecipadamente para preparar a casa, enquanto Carla e Salvador o seguiriam em breve. No entanto, o destino tinha outros planos. O avião que transportava mãe e filho sofreu um trágico acidente durante o pouso, resultando na perda de suas vidas, bem como de todos os outros passageiros a bordo. Pedro ficou incrédulo e devastado. Sua amada esposa e seu filho, com apenas 14 anos, foram tirados dele abruptamente, sem a chance de uma despedida adequada. Essa tragédia mergulhou Pedro em um profundo luto. O homem antes conhecido por sua responsabilidade e produtividade se entregou à bebida. Seus funcionários, que costumavam ser leais e dedicados, começaram a se tornar negligentes, mentindo e roubando impiedosamente. Sua família lutou desesperadamente para resgatá-lo desse abismo, mas a depressão o havia consumido completamente. Ele parecia não ver saída. Foi apenas quando atingiu o fundo do poço, que Pedro finalmente encarou a realidade. Em uma noite sombria e embriagado, enquanto vagava pelos campos, ele não percebeu que os trabalhadores haviam iniciado a construção de um poço para facilitar a irrigação das plantações. Um passo em falso o levou a cair no poço em construção. Ele passou a noite inteira lá, gritando por ajuda enquanto flutuava na escuridão.
Em alguns momentos, ele considerou permitir que a morte o envolvesse, afogando suas mágoas para sempre. No entanto, essa tentativa falhou, e na manhã seguinte, seus trabalhadores o resgataram, levando-o às pressas para o hospital. Durante um mês, Pedro lutou contra uma pneumonia que quase o levou ao túmulo. Nos raros momentos de lucidez, ele chorava amargamente por suas perdas e pela terrível situação em que se encontrava. Seu dinheiro estava se esgotando rapidamente, e ele não conseguia encontrar uma maneira de recuperar seus negócios arruinados. Foi então que ele buscou o conselho de seu cunhado. Seu cunhado sugeriu uma solução radical. Vender tudo, Pedro. Venda seus bens para seus próprios funcionários e faça um retiro. Encontre uma propriedade isolada, longe de tudo, e comece de novo, curando suas feridas longe desta casa cheia de memórias. Pedro refletiu cuidadosamente sobre essa sugestão enquanto ainda estava no hospital, e eventualmente, tomou uma decisão. Ele vendeu tudo o que tinha, comprou uma antiga fazenda em outro estado e se preparou para curar suas feridas na solidão. Agora, anos depois, ele se via mais uma vez ligado a um pequeno Salvador, embora as circunstâncias fossem muito diferentes. O nome, que havia sido uma escolha de esperança e alegria no passado, agora parecia ser um elo misterioso que unia duas histórias separadas em uma única jornada. Nos dias seguintes, Pedro conseguiu um assistente disposto a trabalhar por um salário modesto. Esse assistente assumiria a responsabilidade de cuidar do bebê e manter a casa em ordem durante os períodos em que Pedro estivesse nos campos. Era uma decisão necessária, pois o trabalho nos campos muitas vezes exigia longas horas de dedicação. Durante os primeiros meses, nos momentos de folga que conseguia arrancar de sua rotina ocupada, Pedro empreendeu uma busca incansável pela mãe do bebê. Cada pista, por mais tênue que fosse, era seguida com determinação. No entanto, parecia que a mãe do bebê havia desaparecido do mapa. Era como se ela tivesse se evaporado, deixando apenas esse pequeno ser nos braços de Pedro. Apesar de todas as adversidades, o pequeno Salvador crescia feliz sob os cuidados de Pedro. O bebê se adaptou rapidamente à sua nova rotina e parecia não sentir falta de sua mãe desconhecida. Sua risada ecoava pelos campos enquanto Pedro trabalhava, trazendo um raio de sol para os dias do pai. Após 3 meses de busca infrutífera e em desafio aos conselhos de amigos e familiares, que sugeriam que ele deixasse a criança em um orfanato e esquecesse o assunto, Pedro tomou uma decisão surpreendente. Ele decidiu apresentar o bebê como seu filho, misteriosamente, sem que ninguém na repartição de registros lhe fizesse muitas perguntas. Foi uma jogada arriscada, mas ele estava determinado a proteger Salvador a todo custo. O tempo passou, e Salvador se tornou um jovem carismático de 14 anos, com uma personalidade distinta do seu primeiro filho. Enquanto Pedro nutria um profundo amor pela agricultura e pelas terras que possuía, Salvador tinha uma paixão ardente pela música. Era um interesse que o diferenciava de seu pai adotivo, mas isso não o impedia de cumprir com responsabilidade suas obrigações na escola e na fazenda. Suas notas eram excelentes, e ele adorava compartilhar seus avanços musicais com o pai, que apoiava seu talento musical com todo o coração. Em um dia especial, apenas um mês antes do 15º aniversário de Salvador, Pedro recebeu uma ligação inquietante. O juiz Roberto Oliveira estava do outro lado da linha, anunciando uma notícia que abalaria a vida de Pedro e Salvador. A notícia era impactante. Senhor Pedro, sou o juiz Roberto Oliveira, e lamento informar que existe um mandado de prisão preventiva em seu nome, emitido pelo Juizado de Infância e Juventude, sob acusação de sequestro e falsificação de documentos relacionados ao menor identificado como Salvador Augusto Oliveira. Sugiro que compareça amanhã às 9 da manhã, acompanhado do menor e de seu advogado, para esclarecer a situação, do contrário terei que dar prosseguimento na ordem de prisão preventiva. Pedro estava chocado, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Ele inicialmente pensou que era algum tipo de erro terrível, mas à medida que a conversa avançava, ele percebia a gravidade da situação. Quando chegou em casa, Pedro teve que comunicar a Salvador a notícia perturbadora. Surpreendentemente, o jovem não reagiu com surpresa ou raiva. Desde que era pequeno, Pedro havia contado a verdade a Salvador sobre como tinha encontrado abandonado. O jovem não parecia ter grande interesse em conhecer a mãe que o abandonou, e já havia dito isso ao pai. Salvador estava mais chateado com a audácia da mulher que buscava incriminar seu pai, uma pessoa que nunca havia feito um esforço real para encontrá-lo. No dia da audiência, Pedro e Salvador compareceram ao Tribunal de Justiça, onde a disputa legal ocorreria.
A mãe biológica de Salvador também estava presente, acompanhada de seu advogado. Durante a audiência, ambas as partes apresentaram suas alegações e evidências. A alma de Sr. Gilberto desabou aos seus pés quando ele percebeu que estava em desvantagem na audiência. A mãe biológica de Salvador havia apresentado documentos que levantavam sérias questões sobre a identidade de Salvador e os eventos que ocorreram durante seu desaparecimento. Além disso, ela havia trazido testemunhas que corroboravam sua versão dos fatos. À medida que a audiência prosseguia, ficou claro que esta já era uma audiência final para dar um veredito, pois ele havia perdido a audiência de instrução, na qual as partes apresentavam suas alegações e evidências para que o juiz pudesse tomar uma decisão informada em uma data posterior. Ele foi intimado apenas por correio, mas não tinha o costume de ler as correspondências que se acumulavam em sua caixa de correio. Quando faliu, recebia muitas cobranças por correio, portanto decidiu deixar de lê-las. As esperanças de Sr. Gilberto foram abaladas quando percebeu que havia muito trabalho a fazer para defender sua posição no tribunal. No meio do silêncio tenso do tribunal, uma voz inesperada interrompeu a cena. Todos se viraram, surpresos ao ver Lúcia Costa, a governanta que havia cuidado de Salvador durante toda a sua vida e ainda trabalhava na fazenda de Sr. Gilberto. Sua presença era um mistério para muitos, mas ela tinha informações cruciais a revelar. Lúcia começou a falar, com determinação em sua voz. Ela estava disposta a contar a verdade sobre o que realmente aconteceu no passado. Com detalhes precisos, ela revelou que a senhora Raquel Oliveira não era a mãe sofredora que tentava aparentar. Pelo contrário, Lúcia expôs a realidade sombria da situação. Alegou que Raquel havia abandonado Salvador em uma casa desabitada, com a intenção de que a criança morresse de fome. Isso porque Raquel não tinha conseguido convencer seu pai a aceitar o bebê e decidiu se livrar dele de maneira cruel. A história de Raquel ficava ainda mais sombria quando Lúcia revelou que ela era uma mulher de família abastada e proprietária de praticamente todas as lojas na cidade. O motivo pelo qual ela abandonou Salvador era seu passado, quando engravidou aos 15 anos de um rapaz humilde. O pai de Raquel a pressionou para interromper a gravidez, mas como isso não aconteceu, ele a instruiu a se livrar do bebê. O método escolhido por Raquel foi deixar a criança em uma casa abandonada. A crueldade não parou por aí, pois o pai de Raquel também mandou desaparecer com Maurício Mendes, o pai de Salvador, que era uma figura muito querida na cidade por ser trabalhador, alegre e músico, assim como Salvador. A revelação de Lúcia lançou o tribunal em um estado de choque. A gravidade da situação, as revelações surpreendentes e a crueldade de Raquel deixaram todos sem palavras. Após várias perguntas dos advogados e uma longa deliberação do juiz, restou ao juiz conceder a guarda completa a Sr. Gilberto. Foi nesse momento que Sr. Gilberto finalmente compreendeu a misteriosa bondade e apoio que tinha recebido de todos na cidade em relação a ele e a Salvador. Ao sair do tribunal, Salvador enfrentou sua mãe biológica com palavras duras e corajosas, que encheram Sr. Gilberto de orgulho. Salvador deixou claro que, embora Raquel fosse sua mãe biológica por tê-lo dado à luz, sua verdadeira família eram Sr. Gilberto Dias e Lúcia Costa. Ele repudiou a mulher que tentou injustamente prender o homem que o havia criado com amor e dedicação, fazendo-o passar por um sequestrador. Salvador não queria mais ter qualquer tipo de relação com Raquel. Desejava-lhe paz e uma vida longa para que ela pudesse buscar redimir todo o mal que havia causado. E assim, Sr. Gilberto continuou sua vida felizmente ao lado de Salvador, sabendo que sua jornada de salvação havia começado no momento em que ele resgatara aquele pequeno menino em sua casa. Você acredita que os laços de sangue são mais importantes do que os laços de amor e dedicação? Na emocionante história que compartilhamos, vimos como o Sr. Gilberto escolheu criar um bebê abandonado como seu próprio filho, enfrentando desafios incríveis. O que você faria em uma situação semelhante? Compartilhe suas reflexões e opiniões conosco. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.